Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio. Estamos começando mais um O Santo Podcast. Na minha direita, Giovanni Claudino. Muito bem. Feliz demais, João, por estar aqui contigo, com um convidado de hoje que é pra lá de especial, né? Uma alegria estar com essa galera nos assistindo. Verdade. Não, explosão, né? Explosão, né? Quer ver no YouTube? No YouTube é uma explosão incrível, né? Nós estamos aqui em mais um episódio do Santo Podcast. Aliás, a galera que ouve também pelo Spotify. Você acredita que no Spotify... mais audiência que no YouTube. Nós precisamos que vocês divulguem os vídeos também no YouTube, tá? Todos os dias nós temos cortes aqui. Sabe o que eu penso, John? No começo, o YouTube estava à frente. Eles analisaram a nossa lataria. Pode ser. E pensaram, vamos só ouvir? Sim. Entendeu? Porque também veio uma rapaziada. Não tem. Vem a rapaziadinha derrubadinha, veio o quê? Pastor Casas, Deus, que não é aquela coisa. Não, aquilo bem arrumado para ir num casamento é horrível. Exatamente. Tá? Teve o quê? Fábio da Fagerflex, é feio? É feio. Bibo, é estranho? É estranho. Muito estranho. Geis Parece o Visconde de Sabugosa. O Geis deu uma lateada. O único homem bonito que veio aqui. E teve o... Não, mas teve também o pastor ali da Lifeway, bonito. O Teófilo Inspira. Só o nome dele o YouTube já falou, opa, tem coisa aqui. Eu acho que eles vão botar dinheiro. Eles vão botar dinheiro aqui. Bom. Isso. E aí a coisa foi indo. Cada coisa estranha. Mas Deus dando graça. Feio, dá feio. Pastor Anete foi massa. Já deu aquela levantada. É assim. Né? E assim a gente vai. E tem mais hoje, vindo, não, mas hoje também nós estamos vendo porque é o casal, né? Isso. O casal, então os dois ali. O marido é bonito, teoricamente a mulher é bonita. E a filha veio bonita também. Graças a Deus. E o Otinho vai se dar bem demais. Tem o Lourenço na frente, né? A gente vai ver. Vamos ver quem ora mais. Quem tem mais fé, querido. Giovanni, nós estamos aqui graças aos nossos mantenedores também, né? Sem eles... estaríamos aqui, mas ferrados. Exatamente. Ou expulso, né? Não, nem luz ia ter. Nem luz ia ter. Na frente do prédio lá. A gente ia estar com a luz do celular aqui. Na calçadinha lá. E aí? A gente está com o pessoal do Belas Artes. Boa, um abraço aí. Eu acho que são os principais que abriram a porta para a gente poder estar aqui gravando esses conteúdos maravilhosos com câmeras que eu teria que vender minha casa para comprar. Poxa, não. Mas agora falando bem a real, é isso. É isso. A estrutura que eles têm aqui, por exemplo, você ter essa qualidade 4K que você está tendo hoje aqui, graças realmente ao Natan, ao Natalino, a Mirtes, enfim. Obrigado mesmo por acreditar e ver que pessoas estão sendo transformadas através do que o Senhor colocou na mão de vocês, para que vocês fossem mordomos daquilo que o Senhor mesmo deu, né? E vocês têm feito isso de uma forma bem generosa. E até, né, você que gosta de arte, qualquer coisa de arte, tá? Não é só tocar, não. Porque às vezes a gente pensa que aqui é uma escola só de música, mas não, é uma escola de artes. E é a melhor do Brasil, tá? Boa. São maravilhosos. Está conosco o pessoal da Dalmarco Autopeças. Então, para você que é missionário ou pastor de church, eles têm peça para o seu carro. Tá, porque para ser da igreja é diferente da church. É que o missionário ele tem um Lada, né? Lada, um Cherry. Mas o pastor da church, aí ele já tem um carrinho mais... um Corolinha. Já tem um... Enfim, é um Fox vermelho, enfim, tem essas coisas assim. Segue. Isso. Tem o pessoal da Salazar Imóveis. Poxa. Então, para você que precisa de um imóvel, seja para comprar ou para alugar, Salazar Imóveis. Um abraço pro glorioso Victor e também pro Jeremias. Jeremias Salazar é o músico, né? Isso. E o outro é o cara do dinheiro, porque músico não tem dinheiro. Não dá dinheiro. Tanto é que ele toca de noite e trabalha de dia na Salazar para ganhar dinheiro. Exatamente. Essa é a vida. Quem mais? São bons, tá? O Workplace, é isso? Isso. Pois é, não, tô Aliás, quase falando inglês, tá? Eles investem em vidas, em servir pessoas, em aconselhar pessoas no âmbito empresarial. Né? Que é um abraço pro Caldeira também com a gente, capelão, né? Vários capelões que trabalham ali com ele. Cara, incrível, um projeto e uma empresa maravilhosa. Tá? Dona Preço Único. Poxa. Dona Preço Único é aquela famosa loja que tem de tudo, tá? Então tu vai pra lá, tu gasta o que tu tem e o que tu não tem. Sim. E aceita cartão de crédito. O missionário que entra lá dentro. Ele pira. Com R$100 ele sai com um porta-mala do Gol cheio. Um abraço pra Dona Norminha,
Queremos você aqui, hein? Queremos você aqui também. Tem também a Fagerflex. Fagerflex, ela realiza aquela noite mal dormida. Ela realiza numa boa dormida. Tá? Que às vezes você bota a culpa no diabo. Isso. E o diabo... que eu fiz? É só a culpa de um colchão ruim que você acabou indo na Casas Bahia e comprando lá por 699. E acha que tá 12 anos com o colchão. Não, ele acha que o Queen de 699 vai durar 12 anos. Não dura, tá, nego? Isso aí é 2 noites. Isso. No meu peso, 1. E a Mylow, né? E a Mylow, que é uma empresa de tecnologia informática que os caras são grandão, tá? Sim. Os caras, eles andam de salto na cidade, são grandão. Os caras são bons. Qualquer coisa que você precisa para sua empresa ou até para você mesmo, a Mylow tem. Procura lá a Mylow ou vai ali na Max Colim. Eu não lembro o número, mas é na Max Colim. Procura nas redes sociais. Isso, antes da Marquesa ali, você vai... Depois dessa intro, aliás, um abraço pro Maicon, pro Lorival, que vão seguir com a gente aí em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pega esse corte e manda pra gente. Em nome de Jesus. Tá? Vão seguir com a gente aqui. Depois dessa extensa abertura, Giovanni, é hora de acordar a convidada que nós trouxemos hoje. Que nós marcamos e estamos só atrasados 1 hora agora. Não, mas tranquilo, tá? Não, é crente, né? Que nós marcamos no Kairos. Então, assim, nós estamos pautados. Então, tu largou essa? Que isso? Tá, crente tu, né? Pastora Cauane Leite com a gente aqui, Cal. Obrigado mais uma vez. Tudo bem, Cal. Tá vendo, Cal? Como não é tão ruim. Não. Ai, tô me divertindo aqui. Alegria. É que assim, vamos combinar que falar os patrocinadores de um jeito chato, tu já sai, mas com vocês é muito bom. Passa o tempo tranquilo. Passa o tempo. Então pra você que tem uma empresa, por favor, entenda que é legal nos ouvir. É um stand-up isso aqui. Pronto. E ainda... Exatamente. Isso, essa é a ideia. E no fundo tem alguma coisa ali que vai te edificar. Cal. Procurar bem. Isso. A Cal que, na verdade, hoje, né, ela tá despencando, né, Giovanni? Tá. Porque ela tava no podcast do Jesus Call. Tá. Ela deu uma escorregada, só foi um deslize. Tá, mas tu percebe que ela só foi lá. Olha lá, já tá dando negativo. Que passou aqui. Claro. Isso. Então Deus olhou assim, ó. Olha, a menina é humilde, tá? Ele foi lá com aqueles dois lá. Vou botar ela no alto. Sim. Viu? É a mesma coisa que aconteceu com o José, né? Isso, igualzinho. Igualzinho que nem. Parecido, tá? Mas vamos lá, uma alegria receber mais uma vez aqui a Cauane Leite, né? E pastora na Onda Dura, é psicóloga também, né? Mãe. E mãe. Esposa de pastor. Esposa do que vocês falaram. Geiseriel, lindo. Geiseriel. Geiseriel Cunha. O nome é estranho? O nome é estranho. É o único do Brasil? É o único Geiseriel do Brasil. O Geiseriel da não encontrado. Isso. Facebook, ele achou um menino lá que nunca respondeu ele. É o único que existe no Ele mundo. foi atrás do cara. Tinha 98 anos quando ele achou. Eu vou fazer uma pergunta que me fizeram. Na época eu não tive tempo de fazer pro Geise porque veio depois. Ele tem ou não tem harmonização facial? Que essa foi a pergunta que surgiu no YouTube. Perguntaram. Não, tem. Ele é bonito pastor, Deus. Nos comentários botaram. Esse pastor tem harmonização facial ou não? Eu fiquei até meio desconcertado. É bonito por natureza. Pronto, olha, não tem nada. Disso, não. Tá. Chega até nem uma agulhadinha no queixo, nada. Zero. Nada, capaz. Tá. Não. Ele nem dá bola. Ele nem dá bola pra essas coisas, né? Não, nem eu, nem ele. Eu também não. Tá. Acho que é pecado aquela polemiza de brincadeira, não acho. Eu não tenho tatuagem. E eu atrás da Mari da Virtuosa. Eu tô brincando, gente, não é pecado. Pega esse corte, né? Pega o corte e joga. Dá ruim. Não, tô brincando. Não, ele não tem nada, é bonito mesmo. Menino. Pronto. Olha, e olha bonito como mesmo. tu viu? É bonito não, mesmo. Mantém, top. Lindo, Isso é amor, tá? Eu tô com saudade, ele tá viajando. Quando a Verdade. gente tá gravando aqui, ele tá passando. Então é a saudade, fora. tá? É a saudade e o amor, né? Ele é top demais. Bom demais. E estamos aqui em mais um ano, 2024, né? Muitas expectativas. A gente trouxe a Cauane aqui para falar de um assunto que eu acho que é muito importante. Acho não, tenho certeza que é muito importante nos nossos dias. Inclusive, você tem um material e um conteúdo formatado para esse assunto que a gente vai falar hoje. Então, é uma pessoa que tem autoridade, que é sobre Giovanni Claudino, essa
saúde mental, né? Nos nossos dias, a gente que é bombardeado de informações todos os dias, conflitos na empresa, fora da empresa, na igreja. Será que tem conflitos? Vamos perguntar. Deus. Mas você tem um material, inclusive, para isso, né, Cal? Conta um pouquinho sobre a intenção de fazer isso e aí a gente vai conversando sobre esse tema. Aliás, já comece a divulgar e compartilhar para pessoas que vai edificar bastante isso que a gente vai conversar hoje aqui. Legal. Na verdade, hoje tem muito conteúdo assim, né? De saúde mental, saúde emocional, um assunto que está em alta, né? Está muito potencializado o número de pessoas que têm algum tipo de diagnóstico, seja depressão, transtorno de ansiedade, até outras questões, né? TDAH, tem se falado muito disso. Mas não vou dizer pouco, porque agora isso está começando a surgir um pouquinho mais, mas no meio cristão era uma preocupação que eu tinha quando eu comecei a faculdade há bastante tempinho atrás, né, de que eu via esse assunto sendo pouco falado nesse meio. E a gente tem muito psicólogo, psiquiatra, profissionais da área da saúde que tem falado sobre isso, mas muita gente perguntava assim, sobre esse assunto numa perspectiva cristã. Amparado também por uma cosmovisão cristã, bíblica e assim por diante. Porque até mesmo, muito tempo foi levado esse assunto como se você tem, ou é demônio, ou tem alguma coisa errada. Então a igreja meio que ficou nessa, né? Nossa, agora muitos paradigmas têm sido quebrados, né? Eu não sei a que ponto anda a cabeça de quem tá ouvindo agora, porque tem gente que talvez ainda se assuste em pensar que um pastor, uma pessoa madura na fé tenha depressão, ou talvez tem outros que já venceram aí alguns paradigmas e conseguem entender melhor como isso acontece. Mas eu justamente estruturei esse material num curso que chama Cristão Emocionalmente Saudável. Olha que legal. Então ele fala sobre saúde emocional, fala de ansiedade, fala de esgotamento. Qualquer pessoa pode acessar, não necessariamente precisa, né, ser um cristão. Mas em especial supre muito as necessidades de um cristão que às vezes tem dúvidas. Por exemplo, assim... Será que não é falta de confiança em Deus tomar medicação? Será que eu não vou ficar viciado e não vou colocar minha dependência em Deus? Vou colocar a dependência numa medicação? Sim. Preciso fazer terapia, mas com que terapeuta? Tenho medo que seja algum que vá contra os valores da minha fé. Então, tem muitas dúvidas que um cristão especificamente tem quando a gente fala desse assunto de saúde mental, né? Será que é pecado? Será que... Até que ponto é preguiça? Até que ponto é sintoma da doença? Até que ponto é uma crise de fé? Então eu percebo que especificamente para o público cristão tem muito questionamento, muita dúvida e essa demanda começou a surgir, esse desejo no meu coração de falar sobre isso a partir da demanda na igreja mesmo, né? Porque... Quando eu concluí ali a pós-graduação, foi sobre aconselhamento cristão e eu fiz justamente sobre isso, sobre as diferenças entre o aconselhamento cristão e a psicoterapia. Foi sobre isso um tema. E uma pesquisa que eu tive acesso, muito interessante, de uma pesquisa que foi feita na Universidade do Texas, que quando as pessoas procuram a liderança, procuram os pastores, procuram alguém da igreja para algum tipo de aconselhamento, para pedir ajuda, 10% dos assuntos que levam eles a procurar é relacionado a questões de fé. Dúvida da Bíblia, crise de fé, pecado. E 90% dos dilemas que fazem as pessoas procurar ajuda, por exemplo, para um líder, um pastor, são relacionadas a questões da vida, como questões de relacionamento, questões conjugais, e muitas dessas coisas é relacionado a questões emocionais. Olha isso. Né? Então, a demanda da igreja hoje é essa, né? Vocês vivem em igreja local de uma maneira muito intensa e enxergam isso, né? As pessoas dentro da igreja também adoecem. As pessoas dentro da igreja também têm suas questões emocionais e às vezes tem muita dúvida de como proceder sendo um cristão. Então, eu tenho buscado falar sobre isso, tanto no Instagram quanto através do curso. Fiz um e-book também disponibilizado lá no meu perfil, gratuito, para pessoas que querem ajudar outras. Vamos deixar, inclusive, na descrição desse episódio, então. Vou pegar o link lá. Vou pedir para a equipe colocar lá para nós. Giovanni. E esses conteúdos tudo, a partir do teu Instagram, consegue... Isso, vai lá no Cauane Insta, Leite, lá né? no link ali da bio, tem tudo ali, direciona tudo.
Perfeitamente. Bom, o Giovanni já cuidou de adolescentes também há um bom tempo, né? E uma das demandas que a gente percebe, assim, muitos pais não sabem como lidar com os seus filhos, que cada vez mais cedo eles adoecem emocionalmente, né? Na escola já, crianças tomando medicamento, sei lá, com 7, 8 anos. E isso choca. Eu sou pai hoje também, Giovanni também, todos nós aqui. Mas olhando para o meu filho agora e olhando essa geração, esses adolescentes, essas crianças, o que tem levado essa geração em si a adoecer dessa forma, numa perspectiva muito grande, né? Você deve ter até dado, sei lá, ou até mesmo esse entendimento de proporcionalidade, mas tem chego cada vez mais cedo essas doenças emocionais nas pessoas. Por que será, Cal? Boa pergunta. Eu penso que muito vai se descobrir ainda, porque a gente ainda vai ver os efeitos de como essa geração tem vivido na vida adulta deles. Então, tem muitas pesquisas que são bem embrionárias mesmo em relação a essa geração. Mas eu traria alguns pontos. O primeiro, talvez tenha se falado mais sobre isso. Esse seria o primeiro ponto, porque, na verdade, vamos para uma cosmovisão cristã aqui. Ok. Da onde vêm os transtornos mentais, né? As questões emocionais? Não é pecado você ter depressão, você ter ansiedade. Não vamos interpretar mal, até porque grandes homens e mulheres de Deus na história, né, apresentaram diagnósticos assim, às vezes não com esse nome, porque não tinha o diagnóstico, né? Mas vamos lá, para Spurgeon, né? A gente tem o famoso livro A Depressão de Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um grande homem de Deus, depressivo, né? Madre Teresa, muitas biografias dela relatam também sintomas de alguém com depressão. Lutero era alguém que sofria num nível, não sei se vocês já assistiram um filme ou então, né, lendo a história dele, você vê muitos sintomas que na época não foi categorizado como a depressão, mas aponta para isso, né? Provavelmente, exatamente, ele estava doente emocionalmente em meio a todo um contexto. Então, assim, Elias, grandes homens e mulheres de Deus, né? Então, não é pecado você estar doente. Agora, em última instância, só existe doença, violência e problema na humanidade por causa da queda, né? Então, sempre houve questões de saúde emocional. Agora, a gente tem falado muito disso. Acho que esse seria um ponto, né? Agora, a gente tem dado nome aos bois. Então, sempre houveram crianças com TDAH, sempre houveram crianças com autismo ou, então, questões relacionadas a tantos transtornos, né? Bipolaridade, por aí vai. Mas hoje a gente tem falado disso, tem dado nome a isso. Mas eu acredito também que existe um aumento mesmo, né? Tá um pouco além do que talvez a gente via na nossa geração, né? Foi potencializado, assim, foi. E aí por tem algum muitas motivo. coisas, né? A gente tem o advento das telas, né? Hoje muita internet, se diminuiu essa potência da relação olho no olho, isso tudo tem efeitos que, por isso que eu digo que ainda a gente vai ver pesquisas podendo confirmar isso, né? Mas as famílias, né? Uma banalização gigante do divórcio, do maternar, do paternar, a gente vive na sociedade do cansaço, né? A sociedade da produtividade, e aí a família não é tão importante assim, o descanso é para os perdedores, para os fracos, porque a gente trabalha enquanto os outros dormem, né? Você tem que trabalhar, você tem que produzir. Isso tudo vai gerando efeitos na nossa saúde mental. Fora que nós vivemos os últimos tempos, né? Eu creio que tem uma pitada espiritual nisso tudo, essa né? relação, onde o né? amor de muitos está se esfriando, né? Onde existe troca de valores, enfim. Mas se a gente for analisar desde a alimentação, a gente se alimenta muito mal. Tem muitas pesquisas que mas mostram... tem relação? Sim.
Total, porque a gente às vezes pensa que quando a gente está tratando de algo emocional, a gente pensa que a gente sente no nosso coração, né? A gente usa essa figura de linguagem, ai, meu coração tá doendo. Tá angustiado. Mas é o nosso cérebro que sente, né? A gente tem o sistema límbico e tudo tá muito relacionado, nós somos um ser integral, né? E hoje tem muitas pesquisas mostrando isso, não é um assunto assim que eu me aprofundo, mas leio sobre. Alterações no humor e questões relacionadas a... Tudo por conta da alimentação. A alimentação, ou esse ritmo que a gente vive na nossa sociedade. Enfim, tem bastante estudo, assim, até sociológico, que mostra os efeitos da maneira como a gente vive hoje nas nossas emoções, né? Então, não é de se surpreender que as pessoas estejam, assim, tão adoecidas, infelizmente. Vai lá, Giovanni. E é comum, eu né, como o John falou, eu liderei adolescentes por muito tempo, assim. Eu lembro de uma adolescente que muito me chamou a atenção, isso há uns 7 anos atrás. De família rica, com condição, assim, muito bem, viajava para a Europa 4, 5 vezes no ano. Era comum isso, mas ela tinha que estudar em colégio particular, que é extremamente pesado. Tinha que fazer violino, porque o pai gostava. Fazia balé, porque a mãe gostava. Aí fazia natação, porque ela gostava. Mas tinha que fazer, mas não sei o quê, porque não sei o quê. Era uma menina que todos os dias saía de casa às 6:30 da manhã e voltava às 8 da noite. Ela ia para o encontro de adolescentes com o uniforme da roupa e com 2 mochilas, uma da escola e uma do que de manhã estava fazendo outra coisa. Então ela saiu 7 da manhã de casa e voltava às 8 da noite. E nesse dia que ela tinha o culto de adolescentes, então ela chegava às 11 da noite em casa. Mas quem não fica doente fazendo isso? Que expectativa também que foi colocada sobre uma ela, vez, né? Que projeções são essas, né? E uma vez ela se clamou para mim, chorando no canto, dizendo: eu quero me matar. Porque eu não quero ter essa vida. Mas eu tenho que ter essa vida, eu não quero ter essa vida. Eu tenho que ser essa princesinha, eu tenho que ser... Claro. Eu não quero ser isso aí. Eu preciso conquistar meus pais, agradar os meus pais, conquistar esse amor deles, né? E veja que interessante, que ao mesmo tempo que isso é uma situação muito pontual dessa família, é muito cultural também. Sim. Se a gente for olhar a geração talvez dos nossos pais... Não sei se eu posso generalizar, não sei bem a idade de todos da 22 mesa. Estamos na mesma casa. A gente sabe que ela tem menos, tá? Então, sim, vamos se nivelar por aí. Tá, vamos imaginar. Eu tô nos 40 já, pronto. Já 40. acabou com a minha vida. 3.5, vou fazer. 3.5. Vou fazer Mês 3.5. que vem 3.0. Então nós estamos aqui, estamos na tua casa. Vamos lá, vamos lá. Vai lá. Então, eu não vou saber dizer exatamente data, mas... A geração antes da nossa, não da que a gente vê dos adolescentes de hoje, antes da nossa, era a sociedade disciplinar, a sociedade da disciplina. Então, quais eram os valores da sociedade? Disciplina, obediência, horário, tem que obedecer, tem que cumprir regra. Aí, tem os seus benefícios, tem as suas virtudes, mas tem também as suas limitações. Sim. Hoje, a sociedade que a gente vive é a sociedade é a sociedade do desempenho, né? Tá. Que um filósofo especificamente, ele vai dizer que é a sociedade do cansaço. Então, não é mais tão valorizado o cumprimento das regras e obedecer e submissão, mas autonomia, criatividade, produtividade, eu sou autônomo, eu sou autor da minha própria história, né? Então, assim, perceba esse movimento da sociedade, né? Hoje, então, é bem visto você ser alguém muito produtivo, né? Alguém que tem diversos, como no caso dessa menina que você abriu, né? Diversos dons e multiplica esses talentos e... Até que ponto, né? E não que não seja importante o trabalho, a produtividade, tudo isso, mas o que eu tô sacrificando, né? O excesso desse trabalho, é que tá atrapalhando, né? Esses efeitos colaterais eu colocaria também, né? Porque que afeta. Efeito vai causar essa atividade toda? E é até legal, já que a gente também tá falando para gente que é cristã e gente que não é, que acompanha o Santo Podcast aqui, mas na vida da igreja eu acho que esse ponto que você tocou também é bem importante, né? Porque a geração do meu pai, por exemplo, é essa geração de que você vai na escola dominical, mas nem que for arrastado, né? E eu percebo que hoje, isso, né,
é um impacto e tudo mais, a não sei até que ponto é saudável, né? Hoje eu tô completamente complexado, né? Tô brincando. Mas assim, a nossa geração de hoje... Só que a geração de hoje é muito que ela falou assim, se a criança dá então deixa em casa, fica em casa. Tipo, são dois extremos, né, perigosos que a gente percebe na conduta da igreja. E se tratando desse lado mais emocional, eu percebo isso, de que lá atrás tudo era pecado. Não, alguma coisa está errada. Se você fosse se aconselhar, que a Carol também aconselha muita gente, se abrisse algo nesse sentido, eu ia falar, não, mas tá orando? Mas muito bom você falar disso, porque quando a gente fala de emoções no meio cristão, eu lembro que quando eu comecei a falar sobre isso, nesse meio, eu lembro que eu sentia assim, que existia muito tabu sobre a possibilidade que a gente tem, ainda como cristão, de sentir. Então parece que quem sente demais é imaturo na fé. Antes eu percebia isso, assim, parece que se a pessoa abria o coração, se ela fazia terapia, se ela falava desses assuntos, ela era fraquinha, ela era imatura, ela era olhada de uma maneira meio pejorativa até, né? O que é um perigo quando a gente desconsidera as emoções na vida cristã, né? Ou menospreza ou minimiza, porque Deus nos fez com a capacidade de ter emoções. Foi Deus que colocou em nós o cortisol, foi Deus que colocou em nós a noradrenalina, né? Foi Deus que colocou questões químicas em nós. Deus nos fez com a capacidade de sentir. Isso faz parte do nosso equipamento como portadores da imagem de Deus, né? Inclusive, isso entra no pacote de por que somos a imagem e semelhança de Deus. Agora, também é um perigo quando a gente vai para o outro extremo, que é tudo que eu sinto e tudo que as minhas emoções dizem se tornam o meu Deus. Aí é um outro perigo. As emoções são importantes e elas fazem parte da vida cristã, mas elas não são tudo na vida, né? Tanto na vida cristã, quanto até para pessoas que nem caminham com Jesus, né? Uma hipervalorização do que eu sinto. Do sentimento. É um caminho para eu me tornar também escravo do que eu sinto, né? Então, o que é saudável? Saudável é quando eu consigo. Volta 10 segundos pra tu pegar o que ela vai falar. Que agora pega a chave. A chave é de graça. Agora tá? não é chave, agora como é que os coaches falam? Não. Pega o código. Pega o código. Pega o código. Instala o drive. Instala o drive. Se tu não Me pergunta como. Se tu não pegou, instala. Agora a gente acabou com o raciocínio da Cal. Mas é que você precisa. Mas é importante. É isso. Que dizer, né? É isso mesmo. Vamos lá. É bem isso. Eu não posso menosprezar o que é sentir. Eu preciso me permitir sentir. É saudável que eu identifique que emoções eu tenho, inclusive dê nome para as minhas emoções. Diante de Deus há espaço para eu expressar essas emoções. Eu devo valorizar o que eu sinto. As pessoas no meio cristão devem acolher. Precisa ter um respeito ao fato de que nós somos seres emocionais. Agora, as emoções não são tudo. Não somos guiados pelas nossas emoções. Não é porque eu sinto que eu faço. Se eu sinto, eu... E aí eu acho que... E aí eu comecei falando disso, né? Que quando eu comecei a falar desse assunto no meio cristão, eu sentia que era um tabu falar sobre a importância de sentir. Hoje eu vejo que a gente já tá do outro lado. Entendi. Hoje... Estão sentindo demais. Estão sentindo demais. Ou então estão sendo dominados por esse sentir. E esse sentir, às vezes, ele vai se misturando com pecados nossos. Nem tudo que nós sentimos... é puro, é santo, é lícito, verdade. Né? Nós precisamos aprender a discernir. Será que às vezes no meio do meu sentimento não tem emoções também pecaminosas aí misturado? E é isso. E quando eu falo de emoções pecaminosas, não necessariamente é uma emoção negativa. Deixa eu explicar. Tá. Jesus sentiu emoções negativas. Jesus chorou a morte de Lázaro, Jesus passou por situações de angústia, de estresse, né? Jesus, diante da cruz, quase ali no Getsemane, orando ao Pai, ele vive um fenômeno que ele sua sangue. Sim. É um fenômeno que a gente chama de hematidrose, que é quando a gente está num nível de tanta angústia, de tanto estresse, que as nossas glândulas sudoríparas, elas rompem.
e a gente sua sangue. Isso é muito raro. Jesus viveu isso, né? O corpo dele expressou um nível de extrema angústia, extremo estresse. Foi uma extrema dor que ele vivenciou, ainda que sem pecar, né? Jesus, ele fica indignado com os discípulos quando os discípulos começam a afastar as crianças dele. A palavra fala sobre indignação, né? Então, a gente vê Jesus sentindo emoções negativas. Não é pecado ter emoções negativas. Aliás, seria estranho se uma pessoa não se entristecesse quando perde alguém. É verdade. Né? Seria estranho se ela não ficasse indignada diante de uma situação de violência doméstica. Sim. Então, existem emoções negativas que são coisas que Deus nos deu pra gente conseguir sobreviver nesse mundo mal. Então, não necessariamente uma emoção negativa é pecaminosa. Mas, em muitas situações, as nossas emoções, elas podem estar manchadas pelo pecado. Às vezes, isso que você está sentindo, eu não sinto algo bom por ele. É inveja. Dá nome, né? É inveja, né? É orgulho. O que Eu me alegro com ele, mas é que lá dentro tem alguma coisa ali. Isso. E a gente precisa ser honesto diante de Deus para identificar que às vezes o que está tornando a nossa situação emocional mais difícil não são só as questões emocionais, é o pecado misturado ali, né? Por isso a gente precisa de vida com Deus. Espírito Santo me sonda, mostra se há em mim algo de impuro, né? Sim. E eu amo, eu pego uma reta que eu sigo. Não, é isso. A gente tá te pagando para isso, tá? Caro. Eu não sabia dessa parte do pagamento. Nem eu. Alguém tá embolsando aqui, tá? Que eu também não tô sabendo. Tá, mas calma, vai lá. Som do meu coração. Som do meu coração. Esse é um caminho mau. O João Calvino vai falar muito sobre salmos, né? Que os salmos, o livro mesmo dos salmos, as orações dos salmistas, ele vai chamar que é como se fosse a anatomia da alma. Porque ali a gente vê quase todas as emoções existentes que um ser humano pode sentir expressa pelos salmistas ali. Então a gente vê salmista irado, a gente vê salmista alegre, Verdade. a gente vê salmista com inveja, a gente vê salmista com ciúmes, a gente vê salmista deprimido. E eu acho tão incrível essa expressão e esse espaço que a gente tem na fé cristã de expressar para Deus o que a gente sente. E os salmistas ali rasgando o verbo, né? E dizendo... Falando com a sua própria alma, né? Por que se perturba? Por que você tá tão deprimida, tão triste, a minha alma? Que Por que demais. se perturba dentro de mim? Mas ao mesmo tempo a gente vê, por exemplo, o salmista dando ordem para sua alma. Ó, alma, você não manda em mim. Emoções, você não manda em mim. Ponha em Deus a sua esperança. Né? Então, os salmos mesmo é uma escola quando a gente vai falar sobre emoções, né? De vida real, assim, né? De vida, de gente. Isso, né? que erra. Questionou, que sentiu, que pecou, né? E eu citei os salmos porque nessa de ser cristão e ter emoções como um bom ser humano, a gente é convidado por Deus a levar essas emoções até Ele e Ele vai purificando, né? E inclusive a palavra emoção do latim é emovere, que significa movimento. Emoção é isso, é movimento, né? É trazer de dentro para fora o que realmente acontece lá dentro. E na vida cristã a gente tem essa grande beleza de poder de dentro levar para fora pro Senhor. Vê se faz sentido, cara. Tô falando com uma perita aqui. Ela pode chegar e falar assim, não tem nada a ver. Mas assim, as pessoas que... Porque eu já fui muito assim, abrindo aqui já o meu coração. Um abraço, não? Me mover... Depois. Tá. Agora eu não tô sentindo de tomar um abraço. Então, assim, mas eu já me movi muito pelas emoções. Então eu senti que eu queria fazer um projeto, por exemplo, e naquele momento eu fui tomado por aquele sentimento e dei o start. Só que depois o sentimento passou e aí sobrou o projeto. E aí tu fala, não, mas não é isso. Porque tu iniciou quando você tinha vontade, sentiu no seu coração, por isso que é perigoso, eu senti no coração de fazer. E quando não sentir mais, será que aquilo vai se mover, vai continuar, vai ser perene ou não? Então, as pessoas, assim como eu, vivi isso faz sentido, né? Quando a pessoa vai se movendo pela emoção, pelo sentimento,
Quando esse sentimento deixa de existir, logo aquilo lá também perde o sentido. E Faz é um perigo, sentido isso? Com certeza. É um grande perigo, porque o que a palavra vai falar? Que o coração do homem é enganoso, né? Então, às vezes, eu acabei de falar do meu marido aqui, que eu tô sentindo saudade, mas às vezes o que eu sinto é vontade de matar. Às vezes, né? Tá. Quando ele tá aqui, é vontade de matar. Não. Às vezes. Não é? Cara, Porque eu mas sou pecadora, sim. porque meu coração é enganoso. Mas Então, o Geis é um querido, tá? ele é maravilhoso. Tu não mas, mata ele, tadinho. mas às vezes, né? É que eu também sou e a minha esposa às vezes quer me matar também. Normal. Acho que toda esposa sincera confessa. Isso, exatamente. Vai A minha matar, também, né, tô com gente? frequência, inclusive, ultimamente. Né? Não dá pra confiar no que eu sinto. Eu não posso confiar em mim. Eu não posso menosprezar. Eu não posso Subestimar. subestimar a pecadora que sou, né? Agora, até porque o justo vive pela fé, não vive pelo que sente, né? Então eu vivo pelo que eu creio, não Tá aí pelo o que eu sentidinho. sinto. Vai ficando sentindo, vai. Agora, tem uma outra questão que é... não lembro o que eu ia falar. Perdi. Enquanto ela fica pensando Nós ali, pegamos na sabe fé. uma parada... Era essa pra ti, tá? Essa era pra tu, Sabe incrédulo. uma parada que é muita emoção? É projetos de janeiro, tá? Também. Ai, meu Por Deus exemplo, do chega céu, final de pronto. ano e eu fiz isso agora, tá? Fui na academia no dia que tava fechado, nunca mais voltei. Ah, lembrei o que eu ia falar. Tá? Então Vai lá, faz. então segue. Vai porque... Senti agora. Não, porque Sentiu. Veio. Tá. essa do Perdão. 2024 aqui a gente já sabe onde vai dar, tá? Ninguém cumpre o que Não, sente. Vai. Infelizmente. Mas é sempre bom ter esperança. Eu sou dessa. Sim, eu eu sempre também. acredito Eu que a minha também vida vai acredito. mudar, que eu vou tomar água, que eu vou fazer atividade física. Eu sempre entro nessa. Tá. Não perde o que tu. Tá. Isso. O que eu ia dizer? Tá, já ia Hoje a gente tava falando, né, que não dá pra confiar no que a gente sente e se mover pelo que a gente sente. Tá. Né? Agora, tem se falado muito sobre inteligência emocional, né? É um termo que tá Sim, em alta. sim. Né? Coaches têm falado Livros. disso, livros, muita gente tem falado disso. Vamos falar um pouco disso numa Tá. perspectiva cristã? Boa. Perfeito. Porque a gente, como cristão, o que é inteligência emocional? De uma maneira bem resumida, é a capacidade que eu tenho de ser inteligente na administração das minhas emoções. Então, por exemplo, eu saber ter controle e não ser controlado pelas minhas emoções, eu saber conduzir, eu saber administrar, eu saber dominar. Isso te Boa. lembra de que palavra, irmão? Domínio próprio. Né? O domínio próprio é um fruto do Espírito, é um resultado, é uma consequência de uma pessoa que está cheia de Deus, que está cheia do Espírito Santo. É algo dado por Deus a nós. A capacidade de dominar a si mesmo é algo milagroso que só Deus pode dar ao homem. Por isso, gente, as pessoas que, com todo respeito, não cristãs, se frustram muito, porque elas querem ter inteligência emocional, elas querem dominar as emoções, elas querem governar a si mesmo, mas elas terminam sendo governadas por si mesmo. Por quê? Sim. Porque a gente não consegue se governar pela nossa própria força. Eu preciso de uma ajuda externa, eu preciso do Espírito de Deus conduzindo a minha vida, me capacitando a dizer não para o pecado, para as emoções que não vêm de Deus. Então, por isso eu vejo que é muito frustrante, às vezes, um cuidado com as emoções desamparado de uma vida com Deus. Com Deus. E nós temos essa graça dada por Deus, essa capacidade dada por Ele de dizer não para as minhas emoções quando elas, né, são perigosas, né? E também de dizer sim quando elas são abençoadoras, né? Quando elas são saudáveis. O Cal, tu é pastor há uns 10 anos, né? Ou mais, né? Ou tá na liderança, 10, por aí, 11, né? 11 anos. A ordenação ali faz 11 anos. Como é que tu trata, assim, ó, você aconselha pessoas, meninas, meninos, mulheres... Só meninas. Menina e mulher. Mas você aconselha esse público diariamente. E acredito que não venha só as meninas ou as mulheres, entre aspas, de banco, vamos citar assim. Deve vir líderes para você, deve vir pastoras, mulheres de pastores, tá? É comum isso no meio cristão? Porque assim, ó, há uns meses atrás, eu acordei de madrugada e com aquela dor no peito pensei, pai, obeso, tô infartando. Hospital, check-up, faz isso, faz aquilo. Crise de ansiedade. Eu falei, 3 da manhã, eu tava dormindo, não tava tendo ansiedade de nada.
E aí o médico, cara, não, é normal, é comum, o estresse, essa pressão de tu ter que... Eu até estava falando com a menina agora há pouco. Você precisa produzir conteúdo, você precisa fazer, se tu não está fazendo, aconteceu alguma coisa, né? Se você é líder e deu uma segurada, pegou férias 60 dias, está desviado, está em pecado. Isso está acontecendo. Como é que é assim? É normal, é comum tu atender esse público já de liderança, digamos, né? Que já deveria ter uma inteligência emocional melhor, mas tu vê elas escorregando nesse sentido, dizendo assim, cara, não estou bem, preciso me afastar, preciso me desligar, preciso talvez até de tratamento, de remédio ou de psicólogo para uma boa conversa. É comum? Claro, com certeza. Infelizmente é. Porque justamente não tem a ver necessariamente com o nível de fé, né? Não é... Mais crente ou menos crente? Exato. Uma casta diferente. Exatamente. São questões de saúde emocional que pode acometer qualquer um. Tanto que a gente vê, infelizmente, muitos pastores, né, doentes emocionalmente, cometendo suicídio, né? Não sei se pode falar isso no YouTube. Pode, mas o engajamento cai. Desculpa. Não, tô brincando. Tô brincando, não pode. A gente corta, fala. Não sei como é que tá não. isso. Não, enfim. pode ir. Mas infelizmente, às vezes, a maioria, às vezes, é até líder mesmo, né? E aí, uma coisa que tem sido muito comum na liderança é a síndrome de burnout, que é o esgotamento, né? Burnout é você chegar no seu limite, né? Então, é um esgotamento físico, é um esgotamento emocional, por não saber impor limites, né? Isso é um papo que rende se a gente for falar de liderança. E é até interessante, só pegando esse parênteses aqui do burnout, a gente conversou com o psiquiatra, doutor Rodrigo Assunção. E ele falou um negócio interessante, assim, porque o burnout, diferente da depressão, por exemplo, que quando você não quer fazer mais nada, assim, quer ficar mais, larguei, tô desanimado. No burnout, não. Enquanto tu tem bambu, tu tem flecha. Então, tu não percebe que tu está cavando esse poço, assim. Então, ele falou uma aspas, assim, bem chocante, que ele disse que prefere tratar alguém com depressão do que tentar resgatar alguém que está afundado no burnout. E, cara, isso pra mim, eu falei, caramba. Porque ele falou, o cara vai se esvaindo de forças e não percebe. Né? Pelo ativismo, pelas demandas, pela produtividade e tudo mais. Muitas vezes, né, o valor dele ou então a identidade dele está muito arraigada ao que ele produz, né? Como a gente estava falando. E isso acontece muito com a liderança, né? Até por uma ilusão nossa de que a gente vai suprir todo mundo ou que a gente vai dar conta de tudo. E as exigências, as expectativas das pessoas. Eu gosto muito do que João Batista diz, né? Eu não sou o Cristo. Não sou o Cristo. Né? Não. Caramba. Eu sou só um... Não olhem para mim como se fosse, né? Nem criem essa expectativa. Como é importante a gente, como líder, sair desse pedestal, né? Isso é saudável pra gente, isso é saudável pras pessoas, né? Pra eles colocarem a expectativa na pessoa certa. Só que aí, por causa das nossas carências, do nosso ego, a gente quer sustentar esse lugar de posso fazer tudo, tenho todas as respostas, tô 100% disponível, conta comigo. E aí, o que acontece? Não supre a pessoa, porque a gente não é Deus. Frustra de qualquer forma. Verdade. E nos adoece, né? Então, eu vejo a liderança muito doente também por essas questões de não saber impor limites, de sustentar essa posição de Cristo, né? Sim. E aí, claro, né? Não ter, às vezes, até um equilíbrio, né? De saber cuidar desde a sua saúde, cuidar, né? Eu aprendi muito isso também a duras penas, porque eu não cheguei a ser diagnosticada na época, porque eu não procurei ajuda profissional ali na época, assim. Mas hoje, analisando, eu cheguei num estado de um bom esgotamento. Um bom não, né? Um ruim, né? De um esgotamento mesmo mental. Porque assim, quer ver o que eu comecei a perceber em mim? E são sintomas. Presta atenção, hein? Eu me sentia muito cansada para as coisas comuns do dia a dia. Então, assim, uma fadiga extrema para coisas como tomar banho, levantar, fazer as suas atividades do dia.
E eu não tinha mais sonho, sabe? Eu era muito pessimista, então eu não ficava inspirada. Virava o ano, eu não tinha expectativa, era sempre um peso. E uma característica que me deixou bem ligada, que é muito comum para quem está num nível de esgotamento mental, é a irritabilidade. Eu não era uma pessoa assim tão de briga, eu era uma pessoa mais pacífica. E eu lembro que nessa época eu queria uma briga pra entrar nela, eu procurava, entendeu? Eu queria... Onde tem uma treta aí que eu tô indo? Sim. Exatamente, nossa, tudo me irritava, tudo me tirava do sério. Um nível de irritabilidade, às vezes além do normal, que às vezes é o teu pecado mesmo, que tu tá muito irritadinha, né? Mas além do normal, tu tá de demoniada, é bom dar uma conferida, porque às vezes é sintoma de esgotamento, né? Sim. E aí eu comecei a perceber esse movimento. Eu lembro que na época o Senhor falou muito comigo. Eu li alguns livros que marcaram a minha vida, como Liderança Emocionalmente Saudável, Igreja Emocionalmente Saudável. Posso indicar depois alguns livros? Claro. Deus falou muito comigo. Eu lembro que na época eu fazia faculdade, trabalhava na igreja, um ritmo bem puxado, morava sozinha, ainda não era casada, mas era muito intenso. Já era assim sem o Geis. Imagina depois que arrumou o Geis. Exato. E eu precisei recalcular, né? Eu não tinha um dia de descanso. Porque sábado, domingo era correria e trabalho, faculdade, estágio. Eu tinha culpa por descansar. Eu tinha medo e vergonha e culpa de ir no shopping e passar alguém da igreja e olhar, o que ela tá fazendo aqui que ela não me respondeu no WhatsApp? Eu carregava esse peso, eu não conseguia descansar. Eu tinha vergonha de ir pra praia com a minha família e postar uma foto do mar e as pessoas olhavam, que folgada, tanta coisa pra fazer. Era uma coisa que hoje eu vejo assim, não faz nenhum sentido, né? Sim. Mas era muito real dentro de mim, eu não sabia descansar. Foi um trabalhar de Deus e foi por aí que eu comecei a querer também estudar mais sobre isso. E, nossa, minha vida mudou muito. Eu aprendi a colocar limites. Hoje, se eu tô com a minha filha, é o meu tempo de qualidade com ela, tu pode estar morrendo. Que Deus te cuide, entendeu? Que Deus te guarde. Ou depois ou no velório. Ou outro pastor. Não, claro que um coração pastoral tu ama. Não é assim. Tem um livro do John Piper que chama Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. Não é assim, sair do escritório, né? Sair da igreja. Agora não faço mais nada. Não, a gente ama pessoas, a gente tem um coração pastoral. Mas eu aprendi a colocar limites saudáveis, né? Aprendi, na verdade, que eu não vou suprir as pessoas. Eu não tenho todas as soluções. E isso organizou as minhas relações, né? E me trouxe saúde, né? Me trouxe equilíbrio, me trouxe, enfim, uma sabedoria maior que me faz poder exercer o meu chamado a longo prazo e melhor. Porque se tu não tá bem, tu vai cuidar de quem, né? É verdade. Se tu não tá bem, como é que tu vai servir a igreja? Então é uma responsabilidade nossa, né? É uma das aulas do meu curso, assuma a responsabilidade pela sua saúde mental. Porque às vezes a gente terceiriza muito isso. Né? Eu preciso investir nisso. Às vezes eu tô gastando dinheiro com... Eu tenho Amazon, tenho Netflix, pago tudo. Junta esses 20 pila, tu paga uma terapia, né? Verdade. Tu investe naquilo que é prioridade. Aí vem um ponto. Jesus diz o seguinte, olha, não vim para os sãos aqui, eu vim para quem está doente, né? Aliás, não são os doentes que precisam de médico. Ali já dá essa direção de que, peraí, a medicina ela é importante. Quem está doente precisa procurar um médico. Ele é feito para isso. O Senhor deixou a medicina. Mas tem esse tabu de procurar, né, um profissional da saúde para tratar. E aqui é algo que você aborda também no teu curso lá. Eu acho que vale colocar aqui também para a audiência, olha só a oportunidade de a gente poder aprender junto sobre isso. Primeiro, é saudável, em que momento deve se procurar um profissional e como escolher esse profissional? Boa. Acho que é a dúvida de muita gente, né? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender que a ciência, ela não é concorrência ou contra a Bíblia. A Bíblia não é contra a ciência. Não são coisas necessariamente opostas, Sim. né? A Bíblia, ela é a perfeita, inerrante, infalível,
suficiente palavra de Deus. Concordamos nisso, Sim. né? Agora, a Bíblia, ela não é um livro que se propõe a tratar diretamente sobre questões de saúde mental, né? Não é o objetivo dela. Aí entra o conceito de graça comum, né? Para eu saber sobre arquitetura, não é só ler a Bíblia. Ainda que a Bíblia vai trazer muito ensinamento sobre isso, preciso estudar sobre a arquitetura e os teóricos, não entendo dessa área, né? Assim como todas as outras áreas. A Bíblia, ela não se propõe a falar especificamente de tantos assuntos. Aí entra a graça comum, né? Essa capacidade que Deus deu ao homem de estudar e de conhecer e adquirir conhecimento, enfim. Então, acho que esse é um primeiro ponto que a gente precisa entender, né? Que, exatamente como você falou, Deus deu ao homem a capacidade de estudar o próprio homem, que nada mais é do que, né, entender de comportamento, da subjetividade, dos processos químicos, físicos que acontecem dentro dele. Isso é uma bênção, desde que não contrarie a palavra, porque quando a gente fala de psicologia, especificamente, tem uma autora de um livro que chama Psicologias, e ela se refere à psicologia como ciência e profissão, não como psicologia no singular, mas psicologias no plural, porque são muitas e muitas linhas dentro da psicologia. Então, às vezes é até difícil dizer, a psicologia diz isso, porque Tem tem outra um que pode falar teórico outra que coisa. fala uma coisa, outro teórico discorda desse mesmo teórico, né? Não tem, assim, no nosso mundo de igreja, as pessoas que não são cristãos acham que é tudo a mesma coisa, mas a gente sabe que tem os reformados, tem os pentecostais, né? Tem várias abordagens que discordam Pro entre mundão eles. só tem crente. Exato. Isso. E pra gente sabe as diferenças. A mesma coisa na psicologia. Então, claro, a gente vai precisar de um filtro em qualquer uma das linhas teóricas. Agora, nem tudo é coerente e amparado pela palavra de Deus, com certeza, mas muita coisa contribui muito, né? Para mim foi tão importante a formação, inclusive quantas coisas eu aprendi que a ciência estava dizendo, que eu fui olhar e a Bíblia já falava muitos anos antes, né? Sim. Freud, né, o criador da psicanálise, ele vai falar sobre a cura pela fala. Tiago já falava sobre confessar os nossos pecados, né? O salmista vai dizer, enquanto eu não confessava o meu pecado, meu corpo definhava. Então, a gente vê sobre as doenças psicossomáticas, a gente vê que a Bíblia já trazia. E aí, se for falar disso, assim, muitas coisas que você vê, né? Agora, quando procuro ajuda? Não tô em dúvida, né? Não sei se eu procuro um pastor, o que está acontecendo. Eu sempre gosto de dizer assim, ó, se você faz parte de uma igreja local, se você é um cristão e tem a possibilidade de procurar alguém na sua igreja, procure independente. Se você está com dúvida, procura. Agora, profissional é diferente, porque daí eu tenho que pagar, né? Sim. Quando você começa a perceber que essas emoções... Primeiro que você sabe. Cara, não tá certo. Eu não até é? acho que quando a pessoa tá em dúvida, será? Pode ser que seja. Então Alguma vai, coisa procura tem porque aí, tem alguma tá? coisa aí. É um Mas alerta. um bom caminho é você começar a perceber o quanto essas emoções elas já estão afetando a tua vida comum, sabe? Já tá afetando, por exemplo, significativamente o teu sono, a tua alimentação, você já não consegue trabalhar, ou chega muito atrasado, não consegue mais se relacionar, tu percebe que a tua casa tá percebendo isso. Quando você começa a notar prejuízos em diferentes áreas da tua vida, corre, procura ajuda, porque é melhor para mais do que para menos. Sim. Agora, quem procurar? Polêmico, né? Tá. Primeiro, Não, o que vai ter de gente agora já tá percebendo que a família tá um Cancelando caos. lá com o fulano. Tá, porque esse é um ponto importante também, né? Bem importante, quem né? procurar, porque é um dinheiro gasto, é um investimento, né? E não é só isso. Se eu procuro um psicólogo, um psiquiatra ou ajuda, eu quero chegar do outro lado da ponte. Claro. Não é nem questão só do gasto, ainda que seja, né? Pô, ninguém tá afim de gastar Quero dinheiro. resultado. Mas eu quero aí. É. Né? Eu não, por exemplo, tanto é que o objetivo de pagar a academia não resolve emagrecimento. Você tem que ir lá e fazer o que tem que fazer. Então, a ideia dessa situação se eu tratar com fulano, eu vou ser curado desse negócio? Vai resolver meu problema? Ou, cara, daqui 6 anos eu tô com o mesmo problema? Boa, boa. Isso é bem importante você falar, porque às vezes a gente coloca toda a expectativa no profissional, né? Quer emagrecer. Daí bota toda a expectativa na pobre da Nutri. Isso. Mas tu tá lá comendo. Tá escondido. Tu sai Exato. depois do Santo Podcast e vai lá comer um dog. Não Tá, faz e nada que a vamos, Nutri tem. pede. Vamos. Deu fome Vamos levar agora. calma.
Tu não faz nada que a pobre Nutri te orienta, ser humano. É claro Sim. que tu não vai emagrecer, Sim. né? Então, assim... Se fizer 3%, emagrece? Não. daí já não É sou o dessa cara querendo área. ser pastor e não lê o Novo Testamento. Exato, daí me complica, né? Daí me complica. Não faz o AD Vamos ser College. isso. Aí tu me ajuda, né, campeãozinho? Aí tu me quebra, né? Não, mas realmente, não funciona, a psicoterapia, ela não funciona se a pessoa não está implicada, se a pessoa não está interessada, se não é um desejo dela. Eu já recebi muito paciente, assim, na clínica, adolescente, por exemplo, que o pai mandou, a mãe mandou, não ia pra frente, não funcionava. Você precisa estar disponível a se colocar a trabalho, a revisitar as suas memórias, a se questionar, se perguntar, revisitar histórias que você já viveu. É um trabalho muito mais seu do que o do terapeuta. Ele é um condutor ali, né? Sim. Na verdade, o Winnicott, que é um autor, um teórico da psicologia, ele vai dizer que o terapeuta, ele tá muito ali mais como um espectador do processo de amadurecimento da pessoa que está sendo atendida do que como um condutor, né? Isso é bem importante. O psicólogo, ele não dá direção, ele não dá conselho, não é um aconselhamento. Entendi. Não é uma intervenção pastoral, ele não conduz, ele não toma decisões por ti. Inclusive, ele precisa ser muito ético de não levar para o set terapêutico os valores dele, as questões, inclusive religiosas, né? Ele precisa ser muito ético. O paciente ali, né? Sim. Que é o protagonista, vamos dizer assim. Então, ele precisa se colocar a trabalho como um paciente, né? Ele precisa querer. Precisa se comprometer, porque o trabalho de psicoterapia, ele não é rápido, ele é um trabalho artesanal. Entendi. Ele não é mágico, ele não é toma essa medicação, né? Sim. Ele é muito vagaroso, ele é muito Lento, né? lento, ele é muito... Então, tem processos. Exato, é um processo. Então, precisa se comprometer. É muito comum que quando começa a entrar em assuntos mais difíceis, mais profundos, que doem mais, a pessoa desista. Às vezes até um movimento meio inconsciente. Às vezes acontece muito da pessoa falou naquela sessão, 5 minutos antes de acabar a sessão, ela solta uma bomba. Que ela fugiu de falar aquela bomba, mas era aquela bomba que a gente precisava conversar, né? Então, assim... Tem muito... Não, largou a bomba e acabou o horário, doutora. Tu não vai fazer de graça. E às vezes é porque é uma fuga, um mecanismo de defesa para não tocar naquele assunto que é tão sensível. A gente vai colocando para debaixo do tapete, mas a conta vem. Sim. Né? Inclusive, a pesquisa que eu fiz quando eu me formei na faculdade, o TCC, fiz com a minha colega Tatiane, que é uma psicóloga que eu indico. Tá. A gente fez uma pesquisa na Unimed aqui em Joinville, percebendo quantas pessoas procuravam um pronto atendimento com demandas orgânicas, com questões físicas, né? Dor na barriga, na cabeça e tudo assim. E não eram questões físicas, eram questões provenientes de questões emocionais. Porque o corpo sente, ainda que seja a emoção. E fala. Quando a boca isso. não fala, o corpo fala, né? Por isso a importância da gente falar sobre o que sente. A psicoterapia vem contribuir muito nesse sentido. Claro que existem outros meios de expressão, a escrita, a oração. A oração é terapêutica. A vida em igreja, gente, ela é muito terapêutica, porque a gente tem comunhão, a gente confessa, a gente se abre, né? A vida cristã ela é muito terapêutica. Agora, a psicoterapia é um ambiente sigiloso, é um ambiente amparado pela ciência, técnico. Mas vamos lá, direto ao ponto. Quem escolher, me pede uma indicação, que eu te ajudo. Eu não tenho... Vai no perfil da Cal. Eu não tenho... Não, mas é muito... Eu acho que é muito de boca a boca isso, sabe? Tá. Porque... Que aí Pode você ser vai... alguém... Vamos botar então aqui, tá? Vamos, larga. O cara, ele não é cristão. Puxa o pino e dá na mão dela. O cara não é cristão, tal, mas ele é esse cara que não vai expor a opinião dele, ele é o cara que vai ouvir e vai te dar um direcionamento. Na verdade, não pode dar direcionamento, né? É mais ouvir, tentar identificar. Muito da abordagem, Tá. mas não costuma ser muito... Um crente pode se consultar com um profissional assim, na tua opinião? O que tu acha? John, teoricamente, um bom profissional, ele vai ser ético, ele vai ser técnico, ele vai ser amparado pela ciência. Agora, são tantos casos de pessoas que acabam levando a sua cosmovisão, acabam se atravessando, acabam tendo preconceito com a fé cristã. E também tem uma outra coisa. Eu faço terapia, eu Sim. tenho a minha terapeuta.
o que eu abro para ela tá muito relacionado à vida cristã. Não tem como fugir disso. Sim. Então, assim, até explicar que na Pro fé não cristã, cristão. que a igreja, que o fulano, que não sei o quê, Esse é um ponto. eu me sinto melhor acolhida. Eu sinto que eu sinto uma identificação maior por saber que ela entende o meu mundo, entende? Sim. Ela entende a minha linguagem. Porque como é que eu vou explicar para ela o que é legalismo? Não tem como explicar o que é legalismo. Eu era não crente. E eu lembro quando eu cheguei na igreja, me assustei com os termos. Eu não sabia nada de nada. Então, assim, é muito estranho um não crente ouvindo um crente. São mundos diferentes. Então, eu particularmente me sinto mais à vontade com alguém que entende o meu mundo. Sim. Eu não preciso ficar explicando, né? Perfeito. Mas o ideal é que você procure um bom profissional. Agora, inclusive, um bom profissional, isso é um ponto muito importante, porque às vezes que vai ouvir muito psicólogo esse episódio aqui, porque às vezes eles se interessam, né, cristão. Um profissional da psicologia também precisa ser muito ético de não tornar o seu setting terapêutico um aconselhamento cristão. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu atendo poucos pacientes na clínica, mas eu não falo da minha fé. Eu não falo da minha vocação, o que eu faço na igreja. Não falo por uma questão ética. E isso é um perigo. Às vezes as pessoas são até bem intencionadas. Ah, mas eu quero falar de Jesus, eu tenho oportunidade. Não é o ambiente, até porque quem me garante, talvez você seja um bom profissional da psicologia. Tá, não é porque já tá rompendo com a ética, já sei que não é. Mas você não tem formação daí em teologia. Você não tem uma formação, às vezes, bíblica. Então, às vezes, você vai muito bem intencionado, querendo fazer um aconselhamento cristão, e você nem preparado para isso entende? Sim. Então é um grande perigo, cada coisa no seu quadrado. Eu, como pessoa que me coloca nesses dois espaços, quando eu estou aconselhando na igreja e trabalhando, né, pastoralmente, É uma forma. é claro que eu me utilizo dos recursos da psicologia, né, se eu tenho esse conhecimento, eu posso contribuir, mas ali eu tô amparada na palavra de Deus, é outra... E tu tá do outro lado, né? Tu tá como uma pastora, como uma aconselhadora. Exato, então, como uma irmã na isso. fé, né? A pessoa sabe quem eu sou, conhece a minha família, posso compartilhar meu testemunho, é um tipo de abordagem. Abre parênteses. Eu gravei com o Bibo esse assunto. Diferenças entre aconselhamento cristão e psicoterapia. Depois que acabar aqui, vocês vão lá. Vão lá também. Que lá traz essa clareza. Agora, quando eu tô na clínica atendendo uma paciente, primeiro, eu não atendo ninguém que é da minha igreja. Eu não, né, pessoas que eu tenho relação aqui, pastoral, eu não atendo, é uma questão ética, para não misturar as coisas. Até porque às vezes a pessoa quer abrir questões e eu não quero que ela fique sabendo já o que eu penso da minha fé. Ali eu vou tratar ela de uma maneira, é outra abordagem, entendeu? Então é um perigo porque às vezes tem muito psicólogo antiético, às vezes bem intencionado, mas confuso. Então o que eu quero dizer com tudo isso? É muito bom procurar por indicação. Por indicação. Pessoas que você confia, que te indicaram. Alguém que já experimentou. Isso. E tem um outro ponto importante. Dentro, como eu falei, tem muitas abordagens. Às vezes você vai num psicólogo, você fala, não gostei, o psicólogo não falava nada, só ficava me olhando com uma cara de paisagem. Às vezes você não é que não se identificou com aquela pessoa, pode acontecer, mas às vezes você não se identificou com aquela abordagem. Você pode tentar um outro tipo de abordagem, né? Às vezes você foi numa psicanalista, você pode ir numa TCC, Gestalt, são várias maneiras de abordar o paciente, né? Então, às vezes não houve uma identificação com a abordagem, dá para trocar e reexperimentar. Tem gente que desiste às vezes, né? Agora, pra gente finalizar, já chegamos num time o que nós chamamos, Giovanni, do aconselhamento agora, tá? Agora chegou o time do aconselhamento. Para quem tá assistindo agora, Cal, e tem sentimentos, enfim, que já se identificou aqui você falando, alguns daqueles sintomas que você citou aqui, não tem passado um momento de vida legal, e talvez, né, já se identificou com o que o Giovanni falou, com o que eu falei, com o que a Cal falou aqui. Para quem está confuso emocionalmente, a saúde emocional não está bem. O que você, agora, né, como uma irmã em Cristo,
para esses irmãos que estão assistindo ou ouvindo agora, você poderia dar de direção nesse sentido? São tantas coisas, mas compra o meu Cite curso. 3. Esse é o primeiro ponto, já te ajuda, Mas tá? assim, ó, de verdade, tá? Nem ganho muito com esse curso, mas era um desejo, que às vezes eu tenho contato com a pessoa, eu queria tanto falar tantas coisas, lá eu coloquei grande parte das coisas, mas quero te falar algo também aqui. Tá aqui o link na descrição, inclusive, Isso. tá? Sem roubar o momento, mas tá É um aqui. investimento mesmo, né? Isso. Pra você... e não é um curso no sentido de, vou ajudar outras pessoas, então é conteúdo. Não, é um processo mesmo, é uma jornada. De cada dia tem algumas perguntas pra você refletir, alguns desafios, Olha que legal. enfim. Mas eu não tô fazendo isso por marketing, eu nem ganho muito dinheiro não com isso. É porque de verdade eu acredito. Vai Pra ajudar ajudar as pessoas. Eu acredito que realmente muitas dores nossas são frutos de ignorâncias bíblicas, ignorâncias sobre saúde mental. E justamente poder compartilhar esse conhecimento vai libertando a gente de algumas ignorâncias e ajuda a gente a dar passos que a gente precisa dar. Mas não era esse o conselho que ia dar. O que eu diria para talvez quem não está bem use a sua fé a favor das suas emoções e use as suas emoções a favor da sua fé. Vou explicar. Tá. Resumidamente... Eu ia até postar no X, mas agora eu não vou é mais esperar. Twitter, né? O Agora X. Agora é X. Tu usa lá o X? Mas é bem pouco, né? Porque mas eu vou começar a usar. Eu não vejo as tuas coisas. O último Será eu acho que foi em sigo? 2021. Não. Nossa. Então tá bom. Nós estamos no 24. Mas nós vamos... Boa. Já senti. legal, Senti Segue aqui, o Santo tá? Podcast também. Tu Senti que é no blogueiro, coração. tem que estar lá no Temos X. que fazer, vou fazer alguma... Eu chamo de Twitter ainda. Pronto. Mas tá, use a sua fé a favor das suas emoções. Tá. Como eu queria poder dizer, eu não faço isso por causa da ética, mas como eu queria dizer para as minhas pacientes, busca Deus, sabe? Usa a tua fé como um recurso de ajuda, sabe? Usa a comunhão da igreja, usa a leitura da palavra, a oração como um recurso terapêutico, usa a tua fé como um recurso, né? Se aproveita da graça de Deus, da bondade de Deus, de como é terapêutico viver a igreja. Usa a tua fé a favor das tuas emoções e use as tuas emoções a favor da tua fé, porque se tem uma coisa que vai te fazer crescer em dependência de Deus e ser moldado, é a tua dor. São os teus dilemas, né? C.S. Lewis vai dizer que o sofrimento é o megafone de Deus. Então, em meio a tudo isso, Deus está trabalhando, Deus está moldando. O que Deus, gente, ele está concentrado em fazer agora? Ele não está concentrado em encher igreja, em arrumar ministério. Ele está concentrado em nos transformar a imagem do seu filho. E ele faz todas as coisas cooperarem para esse propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus usa a doença para nos tornar mais parecidos com Jesus, para nos tornar talvez mais humildes, porque às vezes a gente nunca na vida pediu ajuda. Mas a doença vai me fazer me humilhar e dizer, eu preciso de ajuda, ora por mim, sabe? Vai me fazer abrir questões do passado que talvez eu nunca abri. Então, use a sua fé a favor das suas emoções e entenda que as suas emoções também podem te fazer crescer com o Senhor. Use as suas emoções a favor da sua fé, porque no fim das contas, eu posso passar por doenças nessa vida, eu posso ser depressivo, eu posso ser ansioso, mas se tudo isso me fizer olhar para o alvo, que é Jesus, e ter esperança de que um dia não vai mais haver choro, lágrima, dor, doença, depressão, tudo já valeu a pena, né? Eu lamento muito, né, que quem está passando por isso esteja passando. Não é fácil, é um assunto que exige de nós muita sensibilidade, muita compaixão, empatia, mas ainda assim Deus não perdeu o controle das coisas. Amém. A sua depressão não pegou Deus de surpresa, né? E inclusive até uma das aulas do curso é envolva Deus no processo. Deus quer participar disso. Deus não é culpado pelas suas questões emocionais, mas Ele quer participar disso. Talvez não é trazendo cura assim, né? Mas é forjando, moldando, te sustentando, te conduzindo. Então é isso. Use a sua fé a favor das suas emoções e use as suas emoções a favor da sua fé. Amém. Glória a Deus. Cara, que tempo maravilhoso, Giovanni.
Eu acho que ela deveria voltar mais, tá? Ai, Não, eu volto, com prazer certeza. pra Tipo, mim. janeiro, fevereiro, março, abril, no máximo. Né? Antes- E acho que também ela tem que chegar em casa quando o marido chegar e dizer assim, ó, tu vai no Santo Podcast, senão eu vou te mandar pra São Paulo e Não, volta. se ele não voltar Vocês aqui... querem a minha filha também? Aí, ó. Ela fala várias palavrinhas. Se ela falar 3 palavrinhas, já Ela- fechou. Que daí a gente monta um outro ministério. Pai, Filho e 4 Espírito palavrinhas, que tenha 3, né? 3 Se ela palavrinhas falar só, 4, eu a gente... aprendi de cor. gente Deus entra é na fase, amor, cara. tralalalala. Tá na fase, tá? Eu daqui a pouco Maravilhoso. chego nessa de novo. Pronto. Tá com o segundo já, né, Ei, Giovanni? vou dizer, a gente ia falar de 2 temas, viu como foi bom? Porque agora a gente tem um outro tema. Tem um outro na manga. Pro próximo. Exatamente. Pablo Marçal, o que tu acha dele? Não, eu vou me abster de opinião. Sandy Júnior. Amo, quero dizer que Tá. eu vim no outro podcast que Sim. falei que eu oro Tá. pela Sandy. Continua, né? Não tem dado muito certo, que ela divorciou, Tá, mas mas- amém, Deus Caramba, sabe a coisa de deu uma tudo. definhada braba, mas hein? calma, eu vou Tá. no show dela em março. Tá. Aí Vai. eu venho depois porque Tu vai falar com que ela. eu consigo, né, orar, Tá. nem que seja Onde de vai ser o longe. show? Curitiba. Sabe vai. mesmo, É o meu tá? presente de 30 anos, eu comprei, Tá. mas eu não posso Curitiba. comprar uma O coisa Geise diferente. vai junto? Não. Tá, porque legal. ele vai cuidar da minha filha. Vai Tá, a minha, sim, perfeito. nossa filha, né? Vai a minha irmã comigo. Perfeito. Meu presente de 30 anos é ir no show dela. Mas só a Sandy. O Júnior É não... só a Sandy. Tá. É, porque não perdi, né? Tá, tu perdeu aquele lá, Aquele, o o ícone. Nossa História, que foi Sim. a turnê, o único ingresso que eu consegui era um dia antes do meu casamento. Eu pensei, caso eu vou no show, Ah. eu fui casar. Errou, tá? Tá. Caramba, certo. Deus. Tá, mas vai ser massa. Eu tá? vou, tô bem animada Então pra tá. ir no show Pablo dela. Marçal Março. não quer entrar nessa. Não vou me não Tá vou bom. opinar. Pablo Marçal. Como? Então Me instala o pergunta drive. como. Instala o drive. Tá. Pega o código. Pergunta como. Isso, pega o código também. Gente, É, quero agradecer demais você que ficou Ah, até aqui. Vai lá. Perdão, já que eu tô aqui em casa. Não. Mulherada vão ouvir o nosso podcast Sim. também, que a gente tem um Claro. Boa. podcast toda semana no canal da Larissa Estrada, Pod Nosso. Tá. De mulher pra mulher, Marisa. Cara, eu vou dizer um É negócio, muito tá? bom. A mulherada Ô, tá Marisa, gostando mesmo. Marisa faliu ou não? Muito- Existe Eu ainda? não sei. Pô, Marisa devia te patrocinar agora, só por causa desse... Só por isso, Sim. né? Não, Não, e é bom, tá? É bom, né? É bom. é Podcast muito legal. Tem a... Que inclusive vai vir... A Letícia mulher- vem a também, Letícia vem falar aqui de conosco. filhos, da criançada, a gente não falou Eu de criança ainda. espero de a Ale é gente maravilhosa. contar alguma piada pra ela rir da forma que ela ri lá. Pra ela se engasgar. Cara, vai ter que ter médico aqui fora, porque a sensação é que ela vai morrer. Não, vai morrer. Vai morrer, Sério vai isso? morrer, O vai Pod morrer. Nosso, pra quem tá ouvindo, é Muito massa. mulheres conversando sobre coisas de mulher. A gente fala de tudo, já falamos de moda, já falamos de filhos, de marido. Os maridos já gravaram com a gente. Só que a característica é que é muito espontâneo mesmo. Então a gente é muito engraçado também. Vão ver lá pra vocês verem as coisas que a gente fala. Boa. Gente, saiam da Globo, da SBT, da Record. Vão assistir podcast de crente. Vai maratonar o Santo Podcast. Exato. Podcast, Pod Nosso, na mesa, Bibo. mesa. Vai Quer assistir ficar na coisa internet? boa. Fica, mas se edifica. Coisa boa, Fica né? no Big Coisa Brother, boa. coisa Vai. que não faz Fica mais... sentido. esse eu vou A postar. única Fica coisa que mais não se é de edifica. crente que pode é no show da Sandy. O resto não pode. É, porque Pronto. assim, eu só ouço louvor, mas a Sandy é quase louvor. Tá, porque isso. são músicas puras, gente. Tá. Isso. Vai passando A- Não raspandinho conheço assim, ó. nenhuma, cara. Ai, é tão lindo, sabe? E assim, eu vou dizer por que eu gosto dela. Porque ela é uma das únicas... Já vou acabar. Uma das únicas artistas que eu percebo... Claro, ela é pecadora, enfim, mas ela não se amolda, assim, tu não vê, assim, sensualidade, as músicas não têm vulgaridade, são músicas que falam realmente de amor, sobre a vida. Essa aí eu lembro. essa aí é Polida, Sandy né? Ela é Júnior. polida nas palavras. Acho ela e- muito Ah, ela discreta. é- E eu não sou fã dela, a pessoa dela, não é uma referência pra mim, mas eu gosto muito da voz dela e das Sim. músicas dela. Gosto e nunca fui no show. Sandy, duvido tu em Curitiba vir aqui. Duvido. Duvido gravar aqui o Santo Olha, Podcast. vocês não subestimem os nossos contatos, tá? Vocês não subestimem os nossos 89 contatos em FM. Curitiba. Mas, meus irmãos, eu quero agradecer vocês aqui. Quero agradecer a Cal, que deixou a filhinha com a mãe. Isso. Maravilhosa. É isso. Vó é pra isso, tá? Vai pra isso. Giovanni, cara, de novo, mais um ano estamos juntos aqui. Com a graça de Deus. Isso. E também quero agradecer você que ficou até aqui. Um abraço para o glorioso Fábio, que fez toda a parte técnica aí, maravilhoso. E pedir também para toda a nossa audiência nos ajudar, ô John, indo lá no canal do YouTube, Tá.
se inscrevendo e ativando o sininho. Boa. E mete no aviãozinho de qualquer plataforma que você nos siga, mete no aviãozinho Grupo das Tia. Ali acontece, né? Lá eles estouram o negócio, Isso. tá? Pega esses cortes que vão sair da Cal e coloca nos grupos das tias Até porque é um assunto que são tudo relevante psicólogas. demais. Sim, as tias são tudo psicólogas. Todo Tá mundo com depressão, tá com depressão. Esse aqui, menino, é autista. Esse menino tem TDAH. Elas são maravilhosas. Então, larga lá que vai ser um conteúdo maravilhoso para elas tacar ali pra frente. E também assim, né? Chegou no trabalho, a pessoa já chegou sem lavar o cabelo, com ramela, taca-lhe esse episódio. Já taca já na hora. E toma banho, gente. 3 vezes por dia. Poxa, com essa célebre frase de Giovanni Claudino, vai tomar um banho agora, a gente finaliza o Santo Podcast. Cal, mais uma vez, né? Obrigado. Obrigado, A gente vai ter uma coleção nova também de camisetas do Santo Podcast. A gente está iniciando mais um ano, muito convidado. O Dave Leonardo vem aqui. Vem Eu aqui. só quero ver o que vai acontecer. Chiques. Não, só quero ver o que vai acontecer. E Não, assim, a gente tá fazendo todo mundo explodir, tá? Não, sim. Eu espero que o David Leonardo faça nós explodir. Vamos tentar explodir o menino. Vamos tentar explodir Tentar o menino. ajudar ele, Vamos né? tentar ajudar Tentar ele. Eu ajudar acho que ele. Vamos ver, vai tá quantos ser milhões de interessante. seguidores lá? Vamos ver se ele ganha muito mais de 1 milhão. Tentar dar uma né? empurradinha no David Leonardo aí. Vamos dar essa Vamos, força pro vamos guri ajudar. que tá começando Tá agora. começando. Não, sabe o que é engraçado do David? O pai dele, Tá. eu e ele, nós estávamos no mesmo horário. Ele na 107 e eu na Vertical Tá. FM. Nós disputávamos o mesmo horário. Sim, concorrente. tá? Eu vi que Deus ajudou O ele. pai do Dave me ouvia e não ouvia o David. Tá. Aí nós nos encontramos no barbeiro. Quando a gente marcou o podcast aqui. Aí eu falei assim, pô, Dave, nós dois trabalhamos em rádio, disputamos audiência, né, cara? Mas tu pegou uma bifurcação. Tu foi pra direita. Foi. E eu dei uma definhada, né? Ele foi parar no Netflix. O cara foi pro Netflix, o John faliu a rádio. Não, ele foi parar no Netflix e eu tô ouvindo João Neto e Frederico. Frederico, não, 89. Maravilhoso. Uma graça tá? de Deus. Um abraço pra toda essa galera, um abraço pro Dave. Mas vem muita gente legal aqui, muita gente também vai retornar. É o caso da Larissa. Cal. A Lara, a Letícia também vai estar aqui com a gente. Enfim, Bibo muita vai gente voltar. boa. E também irmãos de fora de Joinville. Tá. Então aí, alguns pastores Tão de Balneário querendo vir, Camboriú, de Floripa. Estão querendo vir, a gente tá, Isso. vamos ver. Vai ser bom, vai Ele ser tá bom ficando demais. assim agora, tá ficando nojento, nós. Vai ser tá bom certo. demais. Deus abençoe e até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu!